Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Sim Ensinando Biologia. Continuando o nosso curso completo, vamos ver aqui os ácidos nucleicos, beleza? Vamos lá. Os ácidos nucleicos, eles estão contidos em todas as células e são responsáveis por armazenar e transmitir a informação genética. Aí vejam essa imagem aqui, galera, ó, que legal, ó. Passado e futuro, ó, pai e filho. Percebam que eles compartilham características bastante marcantes, assim, idênticas, ó, não é? O redemoinho aqui do cabelo, a orelha, bastante semelhante e pelo menos de costas, né? Realmente é quase uma cópia perfeita, certo? A gente vai ver quais são os componentes celulares, ok? Que estão por trás disso. Vamos lá? São os ácidos nucleicos, que é o título da nossa aula aqui. São dois ácidos nucleicos, certo? RNA e DNA. E a gente vai conhecer a estrutura de cada um, ok? Bom, os dois compartilham estruturas bastante semelhantes, tá? Tanto o RNA quanto o DNA são formados por uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Esse conjunto aqui, certo? De base nitrogenada, açúcar e fosfato, tanto no RNA quanto no DNA, vai formar um monômero chamado nucleotídeo, ok? Então aqui é um nucleotídeo, no caso do RNA, e no DNA aqui está o nucleotídeo dele, ok? Fosfato, açúcar mais base nitrogenada, nucleotídeo. Não importa o tipo de ácido nucleico. Agora, óbvio, né? Se são moléculas diferentes, apresentam algumas diferenças, que inclusive é muito comum cair em prova, né? Em questões de vestibular, perguntando a diferença ou o que é que tem em um e não tem no outro. E a gente vai aprender aqui, vocês já estão visualizando aí, mas eu vou explicar tudo direitinho, ok? Bom, o carboidrato, certo? Ó, o açúcar presente no RNA se chama ribose. Ok? É por isso, RNA, ácido ribo, ok? Ribose, ribonucleico. E se compararmos os carboidratos do RNA e do DNA, a diferença está aqui, ó, na falta de um oxigênio na molécula de DNA, no caso, no açúcar do DNA. Aqui, ó, a ribose tem esse OH, enquanto que no DNA só existe esse H. A ausência do O aqui torna essa molécula, tá, desoxirribose. Então, o carboidrato presente no DNA é a desoxirribose, daí ácido desoxirribonucleico. E no RNA, a ribose, ok? Já está aqui uma diferença nas estruturas desses dois ácidos nucleicos, ok? Nos carboidratos que os compõem. Bom, conhecendo mais as estruturas dos dois ácidos nucleicos, vamos ver agora os tipos de bases nitrogenadas que existem. São 5, tá? Estão divididas em dois grupos, as purinas, que apresentam 2 anéis, certo? Um anel é formado por 6 carbonos fusionado a um anel com 5 carbonos, e as pirimidinas apresentam apenas um anel com 6 carbonos. As purinas é a adenina e a guanina. Pirimidina, nós temos timina, citosina e uracila. Ok? Vamos conhecer mais profundamente no próximo slide. No RNA, as bases nitrogenadas presentes na sua estrutura são a citosina, a guanina, a adenina e a uracila. Ok? Então você tem guanina e adenina como purinas, e as pirimidinas, citosina e uracila no RNA, ok? Aí aqui vocês estão vendo, ó, as pirimidinas, citosina e uracila apresentam apenas um anel, certo? Já a adenina e a guanina, que são purinas, apresentando 2 anéis, um com 6 carbono, outro com 5, esses anéis fusionados. No DNA, você tem citosina, guanina, adenina e timina. Já está aqui outra diferença entre DNA e RNA. No RNA você tem uracila, no DNA você tem timina.
Vocês também estão visualizando outra diferença. No RNA, o que é que vocês estão vendo aqui? Apenas uma fita, ó. Já no DNA é uma dupla fita. Agora nós já temos três diferenças dos ácidos nucleicos. No RNA, a ribose, a uracila e os nucleotídeos organizados em uma fita simples. No DNA você tem a desoxirribose, a timina e os nucleotídeos organizados em duas fitas que se complementam. Ok? Vamos lá. Aqui vocês estão vendo o seguinte, ó. Esses bastões aqui são as bases nitrogenadas. No meio tem um traço. Esse traço está representando, na nossa ilustração aqui, as ligações de hidrogênio. Ok, galera? Bom, as várias bases nitrogenadas de uma cadeia de DNA interagem com as várias bases nitrogenadas da outra cadeia, certo? E elas se fixam através dessas ligações de hidrogênio. Só que essas ligações entre as bases não são aleatórias, certo? Existe um padrão. Qual seria ele? No caso do DNA, a guanina sempre se liga através de ligação de hidrogênio com a citosina e a adenina com a timina. Você pode estar se perguntando, essas ligações entre as bases só vai ocorrer lá no DNA, porque é uma dupla fita. No RNA, uma fita simples, não tem porquê. Tem sim. Na verdade, o RNA ele se dobra. A gente vai ver uma figura de uma cadeia de RNA dobrada. E ela se dobra, e para manter essa dobradura, certo? É exatamente as pontes de... Desculpa, pontes é o termo mais antigo. As ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. No caso do RNA, a guanina, certo? Com a citosina, igualmente o DNA. Só que a adenina se relaciona com a uracila. E está bastante óbvio, já que a uracila, no caso do RNA, substitui a timina. Ok? Outra coisa. Estão vendo aqui, ó, esse corrimão das cadeias? Aqui também o RNA tem um corrimão aqui. Como é que é formado esse corrimão? É através de ligações covalentes, tá? Então as bases nitrogenadas estão ligadas por ligação de hidrogênio, mas esse corrimão aqui, ó, que inclusive está aqui o nome, ó, esqueleto, açúcar, fosfato, é formado por ligações covalentes entre o açúcar e o grupo fosfato, certo? O açúcar, no caso do RNA, ribose, e no caso do DNA, a desoxirribose. A gente vai ver isso com mais detalhe aqui, ó. Vejam só, aqui está um nucleotídeo, nesse caso do DNA, mas serve para o RNA também, galera. Tranquilo? Vamos lá. Então aqui está o DNA, aqui você tem a base nitrogenada, aqui você tem a desoxirribose e aqui você tem o grupo fosfato. Perceba que o grupo fosfato deste nucleotídeo se liga, tá? Esse traço em azul aqui representando a ligação covalente. Se liga covalentemente, tá? Ao carbono 3, ó, tá aqui, ao carbono 3 da desoxirribose. Aí, este nucleotídeo aqui está ligado a este, através desse grupo fosfato, ligado ao carbono 3 deste nucleotídeo. E assim sucessivamente, certo? Aí, essas ligações aqui vão formar esse corrimão aqui, certo? Se for uma molécula de RNA, vai formar esse corrimão do RNA. Se for o DNA, o corrimão aqui do DNA. Ou seja, o esqueleto açúcar-fosfato, porque o que vai formar isso aqui é apenas açúcar-fosfato. 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 Ok? No caso do DNA, eu tenho uma observação a fazer, certo? Perceba que se aqui for o primeiro, certo, da longa fita de DNA, se aqui for o primeiro nucleotídeo, aqui você tem essa parte aqui, o carbono 5, que se liga ao fosfato aqui, está livre, ó. O que eu quero dizer é assim, está livre de outro nucleotídeo, não tem outro nucleotídeo aqui. Então essa extremidade a gente vai chamar de 5' ok? Já a outra extremidade deste nucleotídeo está ligada ao grupo fosfato do outro nucleotídeo. E qual é
a extremidade que está ligada ao outro nucleotídeo, o carbono 3. Aí a gente vai até chegar ao final da cadeia, certo? Então, no final da cadeia, o nucleotídeo final vai ter que extremidade livre? Perceba que a extremidade 5 aqui, ó, do carbono 5, está ligada a esse fosfato e tem uma ligação aqui. Então, a extremidade livre deste nucleotídeo é o carbono 3. Então, a fita de DNA, certo? Segue um caminho 5 linha, 3 linha. Se você vier, ó, essa extremidade aqui livre é a 5 e no final aqui, ó, 3, né? 5 linha, 3 linha. Como vocês já sabem, né? O DNA é uma dupla fita e essas fitas elas possuem bases que se pareiam, né? As bases nitrogenadas elas acabam se pareando. Nesse caso aqui não ficou um exemplo totalmente uma ilustração legal, porque aqui você tem apenas um anel, então isso aqui é uma pirimidina e as pirimidinas se ligam, né, por ligação de hidrogênio com as purinas e nesse caso aqui você tem outra pirimidina, elas não se associariam. Mas imagine que pronto, se aqui for uma pirimidina, aqui seria uma purina. Enfim, imagine que elas sejam bases complementares que vão se ligar por pontos de hidrogênio, lembrando. Bom, se essa extremidade aqui é 5 linha e essa aqui é 3 linha, né? Seguindo esse caminho, então a fita complementar desta aqui, ela tem um caminho invertido, ok? Então aqui a extremidade livre é a 3 linha. E aqui a extremidade livre é a 5 linha. Então o caminho aqui de cima para baixo é 3 linha, 5 linha. Ok? Outra coisa, galera. Como a gente já viu no primeiro slide lá, as características que pai e filho compartilham está exatamente relacionado, certo? Primariamente com o DNA, ok? Porque inclusive essas diferentes bases nitrogenadas, essas letrinhas aqui, o conjunto delas, óbvio, associado a o seu nucleotídeo, né? Mas o conjunto dessas letrinhas é que vai formar a diversidade de genes, certo? Esses genes são transformados, ok? Com a ajuda lá do RNA em proteínas, certo? E essas proteínas vão traçar muitas de nossas características, como foi o caso lá, né, do pai e do filho que a gente viu no primeiro slide, ok? Então, no DNA, certo? Dentro do DNA existem espaços. Esses espaços são preenchidos, tá? Alguns desses espaços são preenchidos com genes. Esses genes são transcritos em RNA e depois traduzidos em proteína, ok? O RNA também possui uma função, tá, enzimática, pode se comportar como uma enzima. E para finalizar aqui, ó, para vocês verem, ó, o que eu disse lá. Aqui é uma única fita, ó. Perceba que é um caminho só. Ok? Essas partes aqui, ó, são as bases nitrogenadas. Esse dobramento aqui, ele só consegue se manter devido às interações, né, entre as ligações de hidrogênio aqui das bases nitrogenadas. Aqui está a dupla hélice do DNA, que vocês já viram, não é? Que também é mantida, essas ligações entre as dupla fita, por ligação de hidrogênio. E aqui, certo? Esse corrimão aqui é o esqueleto açúcar-fosfato, formado por ligação covalente. Lembre-se que a ligação covalente ela é muito mais resistente do que a ligação de hidrogênio. Então, quando vai haver uma cópia do DNA, essa parte do meio aqui se abre. E uma fita serve como molde para produzir outra. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, compartilhe, favorite, curta. Beleza? E não deixe de se inscrever, porque isso é bastante importante para o canal. Então a nossa aula fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!